Criança, estou de volta. Tudo bem com vocês? Como é que tá o papai e a mamãe? Seu irmãozinho, né? Por acaso você venha ter uma irmãzinha, hein? Como é que está? Nesta lição, nós vamos saber o significado da oração. Nós vamos aprender assim que tudo que nós pedimos com fé dentro da vontade do Senhor, nós vamos receber, certo? E assim, e reconhecer que para termos uma vida vitoriosa, nós precisamos andar em oração, tá? Eu vou ler um versículo aqui chave que é muito importante você aprender esse versículo, tá bom? Tá aqui na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia, né? Uma benção, né? Olha, criança, a Bíblia fala a respeito das primeiras pessoas que a primeira vez que as pessoas invocaram o nome do Senhor. Está escrito aqui na palavra do Senhor, que é um conselho que eu dou. Sempre que você for citar um versículo, você confirme na palavra do Senhor para evitar de dizer o que não está contido na palavra, tá? Adão e Eva, a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Eles viveram muitos anos. A Bíblia diz que logo depois que eles foram expulsos do paraíso porque eles desobedeceram a Deus, se uniram e eles tiveram um filho, certo? Então, teve Caim, depois teve Abel e teve também a Sete, que é justamente do qual eu vou falar aqui no versículo 26. Interessante, engraçado, né? Os nomes que saem na Bíblia. Pois é, eles colocaram o nome deste filho de Sete. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Muito bem, não se sabe a maneira como eles começaram a invocar. Uma coisa eu sei que na Bíblia está escrito, interessante, criança, a Bíblia fala aqui de uma pessoa que andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou. Olha aqui, é muito bom ler a Bíblia. Aqui, capítulo 5, o versículo 23 e o 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esse homem vivia em grande consagração ao Senhor, né, em santificação ao Senhor. E aqui, não vou entrar no detalhe desses dois homens, porque é muita coisa para falar, mas aqui no final da história que fala acerca de Noé, né? No caso, estamos falando de oração, né? É o capítulo 8, o versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé fez um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, invocou ao Senhor. Foi um altar aqui de gratidão pelo livramento, né, dele e da sua família, pela providência de Deus. Eu vou mostrar aqui um mapa para vocês. Eu selecionei algumas figuras de quando eu dava aula na escola dominical para as crianças. Esse mapa é uma bênção. No Gênesis capítulo 12, versículo 7, você vai ver. Então, Abraão, aqui foi nos dias de Abraão, ele colocou pedras, fez um altar de pedras e ofereceu sacrifício ao Senhor e ali adorou ao Senhor, certo? Então,
centenas e centenas de anos se passaram. Foi quando os descendentes dele vieram a ser escravos lá no Egito, não é? Que Deus levantou Moisés para libertar o povo. Quando eles haviam saído do Egito, em torno de 3 meses depois, chegaram no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai eles passaram 2 anos. Foi quando Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, um santuário portátil, que podia montar e desmontar. E aqui as 12 tribos de Israel se reuniam para buscar o Senhor, e ali eram oferecidos sacrifícios de adoração e invocação ao Senhor. Aqui no Monte Sinai, além do tabernáculo, Deus mandou que Moisés fizesse a consagração dos sacerdotes, e também ali Deus entregou as tábuas da lei com os mandamentos, tá? Então, quando eles conquistaram a terra, muitos anos passaram, foram em torno de 400 anos, e o rei Davi, ele desejou construir uma casa, um templo para o Senhor. E o Senhor não habita em casa feita por homens, mas ele se agradou daquela ideia, daquele desejo daquele homem de Deus de construir uma casa, porque de uma certa forma as pessoas iriam chegar ali para buscá-lo em adoração. E foi em Jerusalém. Deus falou que ele não ia construir, mas o seu filho Salomão, que foi o sucessor dele, o rei de Israel, foi quem construiu o templo, certo? E lá mesmo em Jerusalém, na época de Jesus, eles construíram muitas sinagogas. Ali eles se dirigiam aos sábados, e Jesus, a Bíblia fala que era costume de Jesus, se dirigir ali aos sábados. Então ali eles iam estudar a lei. Foi quando Jesus se revelou ali do que ele se tratava, do qual os profetas haviam falado acerca dele. Ele disse: hoje se cumpriu esta profecia, certo? Muito bem. Hoje nós temos as igrejas espalhadas, né, os cristãos, né, por todo o mundo, não é? Mas olha aqui o local, qual é o local, o verdadeiro local de adoração? O homem, a mulher, a criança, o jovem. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Uma certa vez, uma mulher samaritana, em conversa com o Senhor Jesus, perguntou: qual o lugar certo para se adorar, para invocar o Senhor? Aí Jesus Cristo disse que Deus estava à procura de pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Onde você estiver, qualquer lugar que você elevar os seus olhos aos céus, o seu pensamento, a sua adoração, a sua vontade de falar com o Senhor, Ele está pronto. Não precisa marcar horário, não. Não precisa marcar horário para se encontrar com o Senhor, é qualquer momento. Então, o que é a oração? Orar é conversar com Deus, é falar com Deus, é adorar a Deus, é ter comunhão com Deus, é estar com Deus. Olha, criança, Deus, Ele está interessado em tudo o que acontece na nossa vida. Criança, por que a oração é tão importante? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Deus, Ele ouve as nossas orações. Lá nos Salmos, capítulo 10, versículo 17, diz que Deus ouve, Ele se inclina, aleluia, para ouvir, Ele conforta o nosso coração. Não é uma bênção? As promessas de Deus nos encorajam a orar. Jesus Cristo disse: tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome crendo, recebereis. Que a oração é uma ordenança.
1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz: orai sem cessar. Jesus Cristo também nos mandou orar sempre, vigiar, olhar, porque a gente não sabe qual o dia a que vem a provação, a necessidade. E a oração de gratidão também, a oração de adoração, não é verdade? Que passamos a conhecer mais a Deus. Então, crianças, aqui, Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 14. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, quando ele inicia a falar a respeito acerca da oração, ele diz: quando tu orares, tu entra no teu quarto, certo? E vai orar em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele vai responder a tua oração. Então, esse orar em secreto, entrar no teu quarto, com certeza, Jesus falou, é entrar no seu quarto, mas é aquela oração que você faz, de boca fechada, de olhos fechados, você está pensando no Senhor, você não está falando, porque às vezes você está passando por um grande problema, uma necessidade, e muitos, se você falar alto, muitos não vão entender aquilo que você está falando. Agora, a oração que a gente deve falar alto, sim, é a oração de adoração, né? Adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, aleluia, né? A oração de gratidão é uma bênção, né? E você pode também, se estiver passando por dificuldade, pedir oração a pessoas de sua confiança, a pessoas que você sabe que vão te entender, tá certo? Olha, criança, eu vou precisar de parar por aqui e vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? Porque para não ficar muito longo e você cansar, você pode cansar.